Fala, rapaziada, começando mais um PelotaCast nessa noite fria de segunda-feira. E assim como o dia da semana, a segunda tem causado calafrios nos torcedores aqui do Sul, em especial aos azuis. E para isso e para muito mais, estamos de volta para comentar tudo que rolou aí nesse final de semana e nessa última semana de futebol, né? Que no caso, 2 derrotas do Grêmio, um empate e uma derrota do Inter. Para falar disso, muito mais, estamos aqui com meus amigos novamente, Alexandre. E aí, Alexandre, boa noite. Hoje é uma boa noite aqui por educação aos amigos. Boa noite, Henrique, boa noite, Guilherme, boa noite, Portinho, boa noite, audiência. Mas eu tô impactado, porque a gente, no dia 5 de julho de 2021, começa a escrever a história do terceiro rebaixamento do Grêmio, porque eu tô impactado com o que tá acontecendo nesse exato momento. Enfim. E aí, meus amigos colorados, o que tem a dizer? Uma boa noite, primeiramente. Uma boa noite a todos. Meu abraço aí ao amigo Alexandre, ao amigo Henrique, amigo Portinho. Não tá fácil, a gente já viu que hoje vem chumbo grosso, né? Estamos aqui nesse dia 5 de julho, noite de segunda-feira, e o dia foi pesado e o Pelotinha promete ter mais ainda. E meu abraço a todos os pelotacasteiros aí do mundo. Uma boa noite a todos, boa noite Guilherme, Alexandre, Henrique, né? Boa noite à nossa audiência. E é bom entrar num programa, né? Não, tendo que não trabalhar muito, né? Fazer praticamente o trabalho que o Matheus Henrique faz no Grêmio, né? Que é só gerir ali, né? Os jogadores e, claro, ele dentro do campo. Mas, de uma forma geral, é um campeonato terrível, né? Tanto para Inter quanto para Grêmio. Eu acho que, claro, o foco é o Grêmio, porque a campanha do Grêmio é terrível, mas a gente também não pode esquecer do Inter, que, né? Nossa, tá muito abaixo das expectativas, e o time do Diego Aguirre também não mostra evolução, né? É preocupante da mesma forma. Mas vamos lá debater. Então, né, acho que não tem muito como fugir de falar primeiro do Grêmio, né? Porque tá caótica a situação, tá muito tensa, tá assustadora, mas eu quero muito ouvir o que o Alexandre tem a falar, porque eu sei que ele tá em choque. Cara, não sei se eu vou conseguir falar muito, então daqui a pouco eu vou passar a bola pra ti, mas abre o coração. Eu tô em choque, assim, porque, cara, o Romildo tá assinando, o Grêmio vai ser rebaixado, cara. Se o Grêmio optar por esse caminho que acaba de ser noticiado, de efetivar um interino, depois do pior início da história dos campeonatos brasileiros, em que tem que ter alguém com pulso firme, que chegue, né, para recuperar e fazer os 43 pontos que a gente precisa. Deixar um interino no cargo, um monte de cobra criada nesse vestiário, é inacreditável. É inacreditável a solução que essa diretoria incompetente, vergonhosa, essa diretoria ridícula, tá criando pro Grêmio. É inacreditável essa solução. É inacreditável. É absolutamente inacreditável. Até a volta do Renato seria menos inacreditável do que essa opção do que eles fizeram agora. O Grêmio não só tá assinando o terceiro rebaixamento da sua história, tá começando a escrever a história do seu terceiro rebaixamento, como ele tá pronto para tomar uma goleada histórica no Grenal domingo, assim como o Inter tomou em 2015. Vai cometer o mesmo erro que o Inter cometeu há 6 anos atrás. E vai tomar uma goleada histórica na Arena. É inacreditável o que o Grêmio tá fazendo. É inacreditável. Que cala na minha boca em uma semana, o Grêmio vence o Palmeiras, o Grêmio vence o Inter, mas assim, o Grêmio está assinando o terceiro rebaixamento da sua história. Quem é que tu proporia? Essa aí na pauta. Quem que tu proporia? Cara, qualquer coisa. Eu depois dos nomes que estão vindo em pauta, eu acho que o mais adequado ou seria o Filipão, daqui a pouco o Mano Menezes, alguém que realmente conheça o Grêmio, que realmente tenha a vivência de Grêmio, porque o que a gente precisa é realmente de uma recuperação rápida aí para sair da zona de rebaixamento. É só isso que interessa agora no Campeonato Brasileiro. Então, sei lá, eu acho que seria isso. Mas, cara, efetivar o interino no pior início da história. Eles não vão fazer isso. Isso aí é inacreditável. É um papo só pra... Assim, eles vão fazer aquele teste como todo clube faz quando não se tem convicção. Vai deixar o interino nesse próximo jogo pra ver o que ele faz, porque no próximo jogo também vai ser o time da direção, né? Ele vai tirar, vai botar toda a gurizada que a direção tava prometendo desde o início do ano.
né, a utilização da base, vai tentar botar um time mais competitivo, porque não é nem pela qualidade, é pela competitividade, sabe, é marcar em cima, é ser mais organizado. Isso que tá faltando pro Grêmio, cara, é isso que eu acho que nos deixa tão triste, assim, porque o Grêmio há quanto tempo já é dito que é um dos melhores plantéis do Brasil, que tem um plantel mais forte do que o Inter atualmente. Isso muitos falam, até os colorados falam muito isso depois de cada Grenal, porque a gente tem conseguido as vitórias. Mas por que a gente tá tendo um desempenho tão abaixo, cara? É falta de foco, é falta de comprometimento, sabe? Eu fico... sabe, na real, hoje eu tava ouvindo as rádios, ouvindo as entrevistas, e eu tô me sentindo tão perdido quanto os dirigentes do Grêmio, sinceramente. Porque a gente viu tudo mudar com a saída do Renato, e foi prometido uma mudança grande, né? E em teoria ia vir um cara que é um estudioso da bola, é um cara que entende de tática, é da escola gaúcha, então por si só já é, né, uma promessa de um bom treinador, ou pelo menos de uma defesa bem organizada. E é uma coisa que para mim, além da criação ridícula, né, que a gente viu nos últimos jogos, o Grêmio não consegue finalizar, só que o Grêmio vaza em todos os jogos. Então, eu acho que a primeira coisa que o Grêmio tem que fazer é fechar a casinha, se preocupar em não tomar gols, se preocupar em se defender bem e, sei lá, especular um contra-ataque, especular uma bola parada, sabe? A gente tem que evitar de continuar perdendo, pelo menos. Ainda mais para, em teoria, competidores diretos, igual foi contra... por mais que eles estejam bem, né? Atlético Goianiense, se a gente começasse hoje o campeonato, a gente ia dizer que é um dos candidatos a cair. O Fortaleza, o Ceará, sabe? A gente tá perdendo... Além da gente não estar pontuando, a gente tá dando pontos para esses times também que, em teoria, iriam brigar com a gente por esse... Em teoria a gente não estaria lá, né? Mas em teoria eles estariam lá nessa parte mais abaixo da tabela. Então Sim, o pior é o que vem pela frente, né? Quando tu cita esses com os que a gente já enfrentou, o que vem pela frente, minha Nossa Senhora. Exato, esse é o grande problema. A gente vê o Grêmio jogando tão mal, e agora sim que vão começar os jogos difíceis, né? Em teoria. Então, mas desculpa interromper, Henrique, mas eu entendo quando tu diz, né, que claro, agora talvez seja um teste, né, pro Thiago Gomes, para ele ver se o Grêmio encontra uma solução caseira, só que enquanto isso o campeonato vai continuando, né, os jogos vão passando, as rodadas vão passando, e eu lembro muito disso, Guilherme, também, do ano de 2016, desculpa, que foi, claro, diferente, porque o Inter foi líder, mas a partir do momento que o Inter entrou em queda livre e começou a ter essa nebulosidade, essas escolhas erradas da direção, a gente vê que a coisa não anda e o campeonato vai passando e sabe, a responsabilidade e o peso que um time grande tem lá embaixo é 2, 3 vezes mais do que como um Atlético Goianiense da vida, como uma Chapecoense da vida, né? Parece que quando um time grande tá nessa situação no Campeonato Brasileiro, o esforço para sair dela é 2, 3 vezes mais. E principalmente um campeonato em que esse ano vai ser um campeonato não tem torcida. Não tem torcida, não tem aquele apelo emocional, né, de encher o estádio, que nem o Inter tentou fazer. Até porque, se tivesse torcida, as coisas não teriam chegado nesse ponto. Não. Porque o Grêmio, eu nunca tinha visto um time com salário em dia, com tantos caras caros, né, e de qualidade, sair tão mal, né. Até os times que caíram nunca fizeram uma campanha tão ridícula quanto o que o Grêmio tá fazendo. E o mais inexplicável é que... Cara, o Grêmio dá toda a estrutura, o Grêmio tem salário em dia, o Grêmio tem, sabe? O Grêmio não tem nenhum... Por isso que eu digo, cara, eu me sinto perdido porque eu não consigo entender por que o Grêmio tá assim. Por quê?
sabe? O Grêmio não é um clube que tem nenhum indício daquela cartilha que a gente diz, né? Que é má gestão financeira, que é um time que tá há muito tempo sem ganhar nada, que é um time com salários atrasados. O Grêmio não tem nada disso extra-campo. Mas ontem, ouvindo as entrevistas pós-jogo, né? Dos dirigentes do Grêmio e também dos repórteres que tem, né? Eles estão no ambiente ali, me parece muito que a direção do Grêmio, os setores do Grêmio estão rachados, né? Rachados por talvez ali um ego ou outro de diretores, né? De dirigentes do Grêmio que queiram já avisar a próxima eleição. E isso sim, isso é muito perigoso, né? Quando um time grande tem esses ruídos, né? Nos setores, na direção e tudo isso que a gente fala que é extracampo, não tem como. Isso chega no vestiário. E é visível que isso chegou no vestiário do Grêmio, né? Por exemplo, o Matheus Henrique. É impressionante o que aconteceu no caso do Matheus Henrique. Uma insubordinação na frente de todos, em que o Thiago Nunes teve que pedir desculpas, né? O Matheus Henrique dizem que pediu desculpas internamente, mas isso não serve. Se tu faz a coisa em público, tu tem que tirar público. Ele deu uma entrevista na saída do campo pedindo desculpa e tal, mas isso aí não existe, cara, sinceramente. E pra mim, assim, o Thiago Nunes não ter tirado ele naquele momento, não ter... Ele não mostrou o tamanho dele, ele não se impôs, várias coisas assim que ele deixou... Ali ele perdeu a mão, sabe? Ele perdeu o grupo e a gente vê o Matheus Henrique brigando agora no último jogo, discutindo com o Kahneman. Então, além de, né, é claro que os ânimos estão acirrados, digamos assim, então a coisa tá um clima tenso dentro do Grêmio, né? Mas o Matheus Henrique é reincidente e não tá jogando absolutamente nada, ele só tem irritado a torcida. Então, até pro bem dele, é o momento de tirar ele do time, sabe? Porque agora a cobrança vai começar a ser muito forte, porque a torcida tá assustada, a gente não tem treinador, e como a gente falou, tá tudo em dia, os salários estão tudo em dia, eles têm toda a estrutura, né, pra fazer um bom trabalho e é inexplicável, cara. É falta de vergonha na cara, é falta de compromisso, falta de dedicação, falta de comprometimento. É difícil falar, cara. É uma fundação geral. Todo esse cenário e a gente não ouve uma palavra do presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Aonde que está Romildo Bolzan? Aonde que está no pior início da história dos campeonatos brasileiros? E o grande não problema dá uma palavra. É que além dele ser omisso nesse momento, ele tá cercado de pessoas do mesmo perfil e de muito mais incompetentes, na verdade. O Romildo é um cara competente, mas ele tá se omitindo nesse momento, ele tá pecando muito, tem a culpa dele nesse quesito, mas pra mim ouvir o Marcos Herrmann assim, dar entrevista é uma coisa ridícula. Ele não tem o mínimo de preparo. Ele tá lá. O que foi a entrevista dele ontem, ao anunciar a saída do Thiago Nunes, né? Dizer que a gente não sabe se o Renato quer voltar, a gente não sabe se o Filipão quer vir. Cara, cala tua boca, velho. Na boa. Sabe? Se é pra falar bobagem, não fala, velho. Faz que nem o Romildo. Pelo menos o Romildo não tá falando bosta aí. E não só a entrevista, a situação toda. Na quarta-feira, o Grêmio perde pro Juventude, jogando de maneira patética. Já era pra ter demitido ali. Ele dá um ultimato para o Thiago Nunes, né? E como se viu, todos já entraram em campo sabendo que era só perder para derrubar o Thiago Nunes. Inclusive, para mim, o Diego Souza, assim, explicitamente, ontem, eu acho que era uma das vozes que queria que o Thiago Nunes fosse embora do clube, porque foi, assim, vergonhosa a atuação dele ontem. Mais uma. E aí, cara, desse período de tempo, de quarta até ontem, eles não fizeram nenhuma conversa sobre o novo técnico do Grêmio. Internamente, eles não debateram isso. Eles foram debater hoje, depois da tragédia que já estava anunciada acontecer, e eles debateram e não chegaram a conclusão nenhuma. É inacreditável, cara. É inacreditável isso. Isso é inacreditável. Os caras vão rebaixar o Grêmio. Os caras vão rebaixar o Grêmio. É uma sucessão de erros. Na verdade, eu não acho inacreditável. Eu ia me surpreender se o Grêmio anunciasse um novo treinador hoje, sinceramente. Porque o Grêmio, tudo...
Mas ele já pra tinha que estar contratar trabalhando com jogadores. isso desde quarta, no mínimo. Mas no isso é mínimo, óbvio. desde quarta. Mas isso é óbvio, isso Meu todo mundo Deus sabe. do céu. Isso todo mundo sabe, Alexandre. Só que a direção do Grêmio, se tu pegar todas as contratações do Grêmio, é sempre uma demora, é sempre eles pedem carro, eles, sabe, é tudo, eles não têm uma ousadia, sabe, não contratam às vezes por causa de um valor que eles gastam depois em muito mais em jogadores ridículos aí, que nem a gente tem vários aí, como, enfim, a gente já falou muito sobre eles, o Vitor Ferraz, Everton, Paulo Miranda, todo mundo aí que tá aí. Paulo Vitor. Paulo Vitor nem se fala. Mas cara, é difícil sim a gente ver uma luz no fim do túnel, ainda mais agora com um jogo contra o Palmeiras lá, que é sempre uma pedreira imensa pra gente. E depois um Grenal aí que... E depois aí sim um Grenal que... a nossa sorte é que o Inter também não tá legal, mas a gente sempre fala que Grenal arruma casa, né? Então... Ou a gente... Não dá nem pra falar pro Grêmio usar o Grenal pra arrumar casa, porque tem que arrumar casa... Já era pra ter arrumado, mas tem que arrumar contra o Palmeiras agora. Então é difícil, cara. Se a gente não ganhar o Grenal, se a gente perder o Grenal, vai... Olha, eu não sei o que pode acontecer, sinceramente. Em 2015, o Inter demite o Aguirre e deixa o Odair na beira do campo e o Inter toma 5-0. O Romildo já era o presidente do Grêmio nessa época. Será que ele não lembra disso? Ele não. E inclusive vamos efetivar o Marcos... o Thiago Gomes nessa semana. É inacreditável. E o mais impressionante é que o Marcos Hermann ainda repete a palavra do Piffer. Fato novo. Fato novo, exatamente. Bizarro. Não, e ele... Eu não vou te contar o fato novo, porque senão ele não vai ser mais novo. São frases... São frases assim, a Largel também, ela tem... Olha, tem tudo que é tempero aí nessa cozinha tricolor, digamos assim. Mas... cara, até me faltam palavras assim para definir o que é o Marcos Hermann dando entrevista. Mas vamos falar um pouquinho do jogo, assim, o que será que tem alguma coisa que se salva nessas últimas duas partidas, na verdade, né, que a gente não falou aí, derrota contra o Juventude, derrota agora contra o Atlético Goianiense. Se tem alguma coisa que se salva ainda, ou se o Douglas Costa a gente já pode criticar ele. O que vocês acham? Ele tentou, né? O contexto que ele está inserido é complicado de criticar, né? Obviamente ele não está ainda no 100% e talvez não esteja jogando aquilo que a gente espera, mas o coletivo realmente está derrubando ele. Ontem foi muito simbólico, né? Ele ficou mais de uma hora atuando como cruzador, né? O Thiago Nunes achou uma boa ideia botar ele na esquerda só para cruzar. Ele não fazia mais nada. Ele ficava num canto absolutamente isolado de todo mundo pra cruzar. Era a única coisa que ele fazia. E aí ele ficou, foram acho que... os momentos de maior perigo que o Grêmio teve, né? Não, também, só que teve uma bola... Se é pra jogar com ponta invertida pra tocar no meio e não finalizar nunca, eu prefiro que cruze na área mesmo. Mas teve uma bola que aí era uma das ideias que vem sendo falada há tempo, se o Grêmio não testa, que é botar ele de armador e o Wanderson na direita, por exemplo. Teve a melhor bola que ele fez foi um lance que ele veio do meio e pifou o Diego Souza, deixou o Diego Souza limpo para fazer o gol. Que aí né, vergonhosamente o Diego Souza recuou pro goleiro a bola, assim, de uma forma assim absolutamente displicente, que tu via que o Diego Souza, eu não sei, realmente pra mim ficou muito claro que tudo que ele não queria era que o Thiago Nunes continuasse. Então assim, foi a melhor jogada dele pra mim, ele conseguiu limpar, acho que o zagueiro, e deixou assim o Diego Souza limpo na cara do gol, e o Diego Souza acabou recuando a bola pro goleiro. E assim, com a carência que a gente tem, né, de armador, que todo mundo sabe que hoje acho que é a principal problema, né, o principal problema do Grêmio, eu acho que o Grêmio deveria testar ele flutuando ali, né, jogando mais solto, e jogar ali o Wanderson pra meia direita, porque, cara, Jean-Pierre, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, o que esse cara tá fazendo no Grêmio ainda, cara? O que ele e o Matheus Henrique estão fazendo no Grêmio ainda? Não tem condição.
Não tem condição. Usa como moeda de troca. Aproveita que tem gente que é burra no mercado e vai ter gente que vai ser otária. Aproveita, cara, e usa como moeda de troca. Não dá. O cara não corre. O cara joga nos anos 50. E olhe lá, nos anos 50 ele teria dificuldade de intensidade. Ele não conseguiria. É impressionante. Eu até peço desculpa a vocês todos hoje e a audiência, porque eu estou embasbacado com o que está acontecendo. E a audiência veio bem na hora. É que veio na hora, assim, eu vi a notícia e entrei no Pelota. E assim, eu tô... Sério, hoje eu estou completamente... Cara... Mas assim, Alexandre, estou perdido. Tu acha que tem alguma possibilidade se o Grêmio tomar uma sapatada pro Palmeiras ou não jogar bosta nenhuma de novo? Tu acha que eles vão manter o Thiago Gomes? Não vão. Isso aí é uma... Quando? Sábado é o Grenal, né? Quarta o Grêmio toma uma sapatada e sábado é o Grenal. Como é que vai fazer pra... Liga pro Filipão, vem Filipão. E aí ele vem e dá o jeito dele. Mas era hoje, era fechar a casinha contra o Palmeiras. Era fechar a casinha contra o Palmeiras. Eu sei, é verdade. Tudo é óbvio. É verdade. É só a direção do Grêmio que não enxerga. Tudo é óbvio. Thiago Gomes. A direção do Grêmio faz tudo errado. Renova com o Renato, aí demite ele uma semana depois. Aí traz o Thiago Nunes, demite ele... Pensa em trazer o Renato de volta. Era um dos favoritos, pelo que eu falado. Eu acho que ia ser tanta vergonha na cara que eu acho que desistiram dessa ideia. E o Filipão, eu não entendo por que não... Deve ter alguma... Né, deve ser alguma vaidade de algum... eu acho. De algum senhor, né, lá do Conselho de Administração. Que lá o que mais tem é arroz de festa, assim, todos eles é papagaio de pirata, todos eles querem estar ali. Quando foi campeão, tava todo mundo dentro do vestiário, inclusive deu uma crise de Covid aí dentro do clube, e aí tem um monte de dirigente lá e agora ninguém aparece, não aparece um pra dar uma entrevista. Aí quando aparece o Marcos Hermann pra falar um monte de barbaridade. Então é complicado, meu. Agora tá faltando alguém botar a cara a tapa no Grêmio, tá faltando alguém de atitude dentro do vestiário. Chega de baba-ovo de jogador, que é isso que tem muito ali. Exato. Tudo dá tapinha nas costas, aí o Grêmio tá fazendo a pior campanha da história dos brasileiros, e aí o Hermann vem falar que o grupo é muito bom, que o grupo é excelente, que ali todo mundo é trabalhador. Cara, esse é o momento de tu cobrar. Tem que cobrar. E aí eu já não acredito mais que tem, esse é o discurso externo, tem cobrança. Não tem cobrança no Grêmio, internamente. O Grêmio chegou a esse ponto porque não tem cobrança. É só tapinha nas costas, aí ganha um gauchão e se acham os melhores do mundo, tiram um sarro do Inter, tiram um sarro de todo mundo. E aí? E agora? O que vão fazer? Vão fazer piadinha? Vão fazer live? Vão descolorir o cabelo? Vão entrar com chuteira quase vermelha? O que vão fazer mais? Sabe? Tá faltando tá faltando alguém que se garante aí. Tinha muita gente que antes apanhava quieto e ia lá e resolvia dentro do campo. E agora não, agora eles falam e não fazem porra nenhuma dentro do campo. Então assim, se não vier alguém com atitude, se alguém não assumir essa responsabilidade, o Grêmio vai ser rebaixado. Falou tudo. Boato aí de que o Filipão foi procurado e não teria aceitado, né? Existe um boato. Uma informação a entrevista do Jorge Machado, o empresário dele, não houve contato. E o próprio Filipão deu uma entrevista pra ESPN que eu vi hoje. E ele falou que é o time de coração e claro que ele teria interesse. Mas eu acho que era só ligar pra ele. Ele não recusa o Grêmio. Ele tem 3 times que o Filipão não recusa. É Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. Ele não vai recusar o Grêmio nesse momento. Ele sabe da importância que ele tem dentro do clube. Ele sabe da situação que o Grêmio vive. Mas é que tudo isso que a gente tá falando aqui, principalmente vocês gremistas, é aquilo que a gente tava falando há algum tempo, em alguns episódios aqui do Pelota. Porque o Grêmio tá numa zona de conforto perigosa. E agora o Grêmio afundou nessa zona de conforto. Né? Quando o Grêmio, agora, tu perguntou, Henrique, das questões táticas, né, do Grêmio, se tem alguma coisa a se comemorar, eu
tem uma coisa que eu digo por experiência própria, que é muito perigoso nesse tipo de campanha ruim que o Grêmio tá fazendo dentro do Brasileirão. É que chega um momento em que nada mais funciona dentro do campo. Não importa se o Grêmio tem Douglas Costa, não importa se o Grêmio traz reforços, o peso é gigante. E o Thiago Gomes é um erro pra mim. Pra mim é um erro. Eu sei que tu falou, Henrique, que se ele for mal contra o Palmeiras, mas é mais um jogo perdido, é mais uma crise gerada dentro do Grêmio e às vésperas de um Grenal. A gente não pode esquecer que o Aguirre foi demitido numa quinta-feira e o Grenal era no domingo. Sim, mas eu tô pensando com a cabeça deles, né, Porto? Eu também não concordo com isso. Eu só tô dizendo que isso aí sabe, é uma estratégia que se colar, colou, entendeu? Que vai ser mais um pensamento dessa direção. É o cara barato, que é da casa, é da base, conhece os jogadores, entendeu? Então é aquele velho discurso do bom e barato que às vezes dá certo e que o Grêmio sempre tenta fazer isso. Não contrata ninguém, só traz refúgio, esperando que uma hora dá certo. E aí trouxe 20 refúgios que não deram certo, estão aí nos atochando agora e nos afundando na lanterna do campeonato. Eu tô vendo notícias aqui, por exemplo, que estão comentando que foi também um pedido dos jogadores que prometerem bem o máximo. Que isso, cara? Que é isso? Então não precisa de direção. Não precisa. Sim, eles mandam no Grêmio, direção. Deixa o jogador, só fica administrando o clube financeiramente, como tem feito, e deixa os jogadores fazerem tudo, né? O Jeromel contrata, o Maicon lá vira técnico, enfim, deixa os jogadores então, né? Porque não tem direção. Que isso? O Douglas Costa já tá contratando faz tempo já. E hoje já tava tentando trazer o Wendel aí de novo. Não, é isso, não. Os jogadores são. Pior que é verdade. É verdade. Se ventilou também o nome do Juliano, né? E que também, pra mim, seria um erro, né? Pra mim, o Juliano é jogador, já não foi. Olha, faz muito tempo. Pra mim, o Juliano jogou bola no Inter em 2010, né? Depois o Juliano nunca mais foi mesmo. Eu acho que foi jogador de 1 ou 2 temporadas no máximo. No próprio Grêmio, eu achei que ele não foi bem. É um jogador que mudou muito a característica, ficou um jogador pesado, né? Perdeu aquela leveza, né? Eu concordo. Aquela leveza que ele tinha. Então, eu acho que é assim, o Grêmio... Pode ser clichê, pode ser batido, isso que a gente fala, mas o Grêmio precisa de um Felipão dentro do vestiário. Se o Grêmio não... Vocês lembram? Eu vou voltar na comparação que o Inter em 2016. O Inter trouxe Paulo Roberto Falcão, um dos maiores ídolos da história do Inter. Ele não durou 5 jogos. O Inter perdeu 5 jogos em que poderia ter escapado do rebaixamento. E o Grêmio tá dando um tiro muito errado. Agora não é hora de aposta. Tu se humilha pra quem tiver se humilhar. Eu acho que a questão do Renato seria algo realmente absurdo. Mas tu vai pensar em quem é essa altura? Seria algo inédito, né? O próprio Colorado já fez isso com o Abel. Não, eu até acho que... E sinceramente, o Renato, como treinador, assim, eu não tenho o que falar. Ele é um dos principais treinadores do Brasil hoje. Só que o problema é os poderes que o Grêmio daria a ele, né? Já a gente reclamava que tava demais e tal. E agora, se ele voltasse que nem tu falou, Porto, de se humilhar, de pedir desculpa, de dar poderes, a coisa ia extrapolar demais, sabe? Pensando friamente, mas como torcedor, sabe? Eu não diria não ao Renato. Apesar de que eu tava aqui batendo nele sempre. Só que a gente tá tão assustado e a gente precisa, que nem eu falei, a gente precisa de alguém que bote a cara a tapa. Isso o Renato sempre fez, sempre vai fazer. E então, né, a gente precisa de ajuda. E outra coisa também que, infelizmente, e aí a gente tem que reconhecer também quando tá errado, a grande verdade é que talvez o grupo do Grêmio não fosse suficiente para ser campeão como a gente exigia. A gente estava insatisfeito porque o Grêmio não era mais campeão, né? Não tinha competitividade no alto nível, né? Mas será que tinha grupo para isso? É competitividade. Não se precisa ter os melhores jogadores para ser competitivo. Os jogadores, eles não têm comprometimento. Correr, sabe? O Thiago Nunes também, ele não deu certo. Não conseguiu arrumar o time, não mudou o esquema, que era uma coisa que a gente já falava há muito tempo. Não tentou mudar o esquema. Ele teve agora o ultimato dele e não tentou mudar o esquema. A única mudança dele foi a entrada do Jean-Pierre, que ele mesmo botou no banco em todos os outros jogos, sabe? Então
pelo menos ainda bem que acabou, não, porque não ia dar frutos. Mas tem que vir alguém para mudar, que tenha novas ideias, que tenha uma nova visão sobre o elenco do Grêmio. Talvez isso resgate também o melhor de cada jogador, porque a gente vê todos os jogadores em má fase. Porque muitos jogadores, por mais que a gente fale, esse grupo não é tão bom, mas até os jogadores que já jogaram muito mais estão jogando mal hoje. Então falta um ajuste, falta... o Grêmio eu acho até que já melhorou fisicamente comparado com o ano passado, que estava correndo muito menos, só que continua correndo errado. A gente vê o time muito distante, o time muito espaçado, o ataque e o meio muito espaçado e sem aquele encaixe, né? Não, cara, o trabalho do Thiago Nunes foi o pior da história do Grêmio. Foi. O trabalho do Thiago Nunes foi o pior da história do Grêmio. Ele afundou o Grêmio. Era o que eu mais queria. É inacreditável. Eu tenho vontade assim. Ele começou bem, né? Ele começou bem, ele deu uma outra cara. Só que a gente se iludiu com o campeão também. Isso foi a grande verdade. E a Sul-Americana também. Se tu for parar pra pensar, hoje a gente venceu a final agregada contra o Inter também, talvez o pior trabalho da história do Inter, por 3-2. Então, realmente, era pouco, era muito pouco. Tá, então vamos aproveitar agora e vamos pro Inter, aproveitando que a gente tocou nos nossos irmãos colorados aí. O Inter que empatou com o Corinthians em mais um jogo rodeado de polêmica aí. E como é que tá o desempenho aí do time do Colorado do Aguirre? O que vocês estão achando? Pelo que eu já senti, estão insatisfeitos, né, com esse início, mas eu quero ouvir de vocês aí, como é que tá esse início de era Aguirre. O Inter, eu vou começar agora por ti. O Inter, ele tá dando uma resposta muito, muito fraca, né? Não tá produzindo em campo o que se imaginava pelo plantel que se formou. O Inter teve uma leve melhora, agora a gente já pode ter um recorte maior, uma amostragem maior, teve uma leve melhora em relação ao que demonstrou com o Miguel Ángel Ramírez, mas ainda é insuficiente. O Inter continua apresentando falhas defensivas. Bem no início do trabalho do Aguirre, demonstrou uma evolução e agora parece que já está regredindo de novo. Muito se fala sobre alguns medalhões ali do plantel, se realmente eles são um problema, se não são. E, enfim, é bem complicada essa situação. O Inter, pelo menos, a diretoria está tentando se mexer. Apresentou na semana passada o Bruno Mendes, zagueiro uruguaio. Hoje apresentou o Gabriel Mercado, zagueiro argentino. O Paulo Vitor, o lateral que veio do Botafogo, entrou bem, eu achei. Achei que era outro. Isso me lembra que o Grêmio não contratou ninguém depois do pior início da história do Campeonato Brasileiro. Desculpa. Aí eu não... É inacreditável. Não, mas calma que Pinares vem aí, vai salvar a pátria. Tá voltando, né? E, cara, o Inter não tem mostrado em campo, principalmente na defesa, né? Tem vazado de muitas formas, principalmente na bola aérea. Bola aérea é sempre um terror e algo que parece que técnico nenhum consegue consertar, porque é um absurdo, assim. Qualquer time bota a bola na área e é meio gol. E, cara, alguns jogadores, como o Saravia também, eu esperava que ele produzisse muito e ele tá produzindo pouco. Em resumo, o Inter do Aguirre ainda não é o Inter do Aguirre. Eu acho que o fato de um time jogar mal, de um elenco não produzir aquele futebol que deveria, se deve a uma soma de fatores, muitos fatores. Mas eu ainda vejo alguns resquícios assim negativos do trabalho do Miguel e que parece que são alguns vícios que vêm já de tempos, de muitos anos, e alguns vícios do trabalho agora do Miguel que o Inter não consegue corrigir. E eu não sei se o Aguirre está anotando essas coisas, então
A gente torce aí para que as coisas comecem a melhorar, comecem a ser corrigidas. O Aguirre ele veio com esse propósito, mas a gente ainda continua com 0 vitórias no Beira-Rio. Beira-Rio que sempre foi o caldeirão, né? Claro que sem torcida fica mais difícil, mas o Inter sempre foi muito forte no Beira-Rio e o Inter já jogou mais partidas que o Grêmio e ainda não ganhou em casa, então é bem absurdo, assim. É bem complicado. O Inter tá jogando mal, mas a diretoria tá tentando, pelo menos. Não sei se tá acertando, se tá errando, mas tá tentando. Eu acho que, principalmente ali na questão da zaga, que é a questão que mais nos preocupa, realmente o Inter se mexeu no mercado, trouxe o Bruno Mendes, hoje trouxe o Gabriel Mercado, que apesar de experiente é um nome, né, que tem currículo, né, e o Inter também não tem não tem dinheiro para fazer muita manobra no mercado, né, até me parece ser criativo, né, isso. Contratação criativa e pode jogar na lateral direita também. Pode jogar na lateral direita também, ele jogou muito com a Aguirre, né, foi campeão no Qatar com a Aguirre, com a indicação dele, jogou muito, ele conhece o jeito que o Gabriel Mercado joga, e é difícil porque eu concordo com o Guilherme que o Inter, o Mar conseguiu acabar com tudo que tinha de bom no Inter, né, então quando você tem uma tragédia dessas num clube de futebol, é querer, né, milagre, que que o Aguirre seja um santo, né, sei lá, o que mais, né, uma figura endeusada para que arrume isso em tão pouco tempo. Eu só acho que tem algumas coisas que o Inter já podia ter arrumado, né, o Inter sofre gol todo jogo do mesmo jeito, né? Isso é inadmissível, cara. Agora o gol do Corinthians, né, no último sábado, o Luan cabeceou no miolo da zaga praticamente nem pulou, né? E o Daniel fez uma baita defesa e o jogo pegou no rebote. Então são falhas que são recorrentes e a gente não vê um pingo de evolução, né, nessas falhas, nessas situações da defesa. O Paulo Vitor me parece que de primeira amostragem ele é um cara bom ofensivamente, mas muito abaixo defensivamente, né? O lado dele ali foi muito complicado de segurar, o Corinthians atacou muito por ali, foi um buraco, né? O que também complementou com o Saravia, que nem o Guilherme disse, tá abaixo, mas eu acho que de uma forma geral os jogadores do Inter ainda estão tentando se desviciar, né, daquela maldição do Miguel Ramírez. O que acontece é o seguinte, né, a partir disto, o Aguirre, tudo bem que ele não tem tempo para treinar e algumas coisas mais, mas ele não pode enfrentar o Léo Borges de ponta esquerda. Aí não tem como, né? Quando eu vi a escalação, eu me perguntava, olha, só pode estar errado ali na assessoria do Inter, né? Assessoria de imprensa do Inter. Porque o Léo Borges de ponta esquerda e o Juan Manuel Cuesta, que é um jovem, né? O primeiro jogo dele Cuestinha, né? Já de ponta direita, me parece que agora a gente começa a lembrar alguns defeitos do Aguirre, né? Que é o rodízio, mas é o rodízio exacerbado, né? O Aguirre não pode testar tanto assim em jogos do Campeonato Brasileiro, em jogos como contra o Corinthians no sábado, que era um jogo que o Inter deveria ter ganho. O Inter deveria ter ganho do Corinthians, né? Então o Inter vai jogando pontos fora, como foi contra o Palmeiras também. O Inter conseguiu perder para o Palmeiras com uma mais dentro do Beira-Rio na última quarta-feira, né? Então isso vai atrasando muito o Inter no campeonato. O time do Inter vai ser muito difícil que se remonte pela falta de espaço no calendário. O Inter ainda tem a Libertadores, né? E me parece que o Inter não tem muito espaço de manobra para que consiga instaurar o esquema do Aguirre. A partir disso, o Aguirre tenta remediar um lado ou outro, só que é o seguinte, ele não pode fazer invencionice, e ele tá fazendo invencionice já no quarto, quinto jogo dele. Ele tem que fazer o básico, que é o que a gente pede aqui desde o início da temporada, né? Parece que é tão difícil os treinadores do Inter fazerem o básico, né? Olha, é muito complicado fazer o que, por exemplo, o Abel fazia, até o Odair fazia, né? Faz o arroz com feijão, o Inter, um ponto forte do Aguirre foi ter trazido o Dourado de volta, né? O Edenilson ainda, né? O cara, 14 pênaltis batidos do Inter, 14 gols, o cara é um mestre dos pênaltis, né? Apesar de não ter batido muito bem, mas o Inter ainda... né, se valha muito disso. E em relação ao lance polêmico, né, que tivemos, né, no pênalti em cima do Vitor Cuesta, é a regra.
mas eu tenho que admitir que eu não concordo com a regra. Não concordo com a regra porque a regra diz que o Cuesta sofreu o pênalti porque não tava, né? A bola tava longe da disputa. Mas, cara, se tu sofre o pênalti, automaticamente tu vira o centro, né? Da disputa da bola. Mas contra o Corinthians é sempre, né? É sempre bom ganhar, até conseguir um gol até desse jeito. Então, eu acho que o Corinthians não tem nada de reclamar, porque ainda tem muita reparação histórica nisso. Mas, de uma forma geral... Ano a ano, eles tentam compensar 2005. É impressionante. E ainda Dando tá, meu Coringão tá em mais débito. uma vez. E ainda tá em débito. Não vou conseguir nunca, isso aí. Nunca. A gente vai ter 90 anos e não vai ter tido a reparação total, né? Reparação histórica 100%. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o time do Inter tem mais, sim, para ser tirado desse plantel. O time do meio pra frente, o time do Inter é um bom time, né? O Patrick, quando entrou ali, até teve uma chance, mas o Patrick tá muito fora de forma. É vergonhosa a forma do Patrick. Ele vai ter que me desculpar, mas é inadmissível que um jogador que ganha o que ele ganha, que vista a camisa do Inter, entre naquela forma física que ele está. O Patrick parece que come um churrasco todos os dias. Isso é inadmissível e vergonhoso. O Patrick merece uma multa, merece uma geladeira, porque é vergonhoso que nós, torcedores colorados, sentamos na frente da TV e olhe aquele cara ali, aquilo ali não parece jogador. Ele vai me desculpar, é falta de vergonha na cara do Patrick. Mas, tirando, né, esses pontos ruins, me parece que o campeonato do Inter foi comprometido quando a gente escolheu um técnico que não sabia o que fazia, e agora é só correr atrás do prejuízo, porque não vejo muito mais perspectiva, sei lá, de Libertadores direto. A pontuação do campeonato avança, os times da frente já estão tirando gordura. E claro que ano passado a gente, né, falava isso do Inter, quando o Abel Braga sumiu o Inter em sexto e quase chegou ao título, mas não é todo ano que a gente vai ter uma arrancada e um milagre desses. Então, o que tem a se contentar, pelo menos por enquanto, é tentar que o Inter melhore um pouco de rendimento para que consiga pelo menos uma pré-Libertadores ali, que depois do ano pífio que a gente teve no início, seria lucro. E é aquela história, né? Agora o Inter trouxe o Aguirre, a gente não tem mais espaço para contratar técnico, a gente não tem mais essa possibilidade. Mas não foi comum um acordo? Não foi como comum um acordo que nem o Grêmio fez? Isso é ridículo, né? Isso é ridículo. Isso O brasileiro é absurdo, sempre achava um jeito de burlar. Brecha, né? Não, isso aí é um Coisa absurdo. patética. Até pode ter sido, mas eu não sei. Na verdade, eu confesso que eu vou ficar te devendo essa informação. Não, eu acho que foi. Vou olhar aqui também. Foi. Uhum. Tá, e daí se é como um acordo, não vale a limitação de técnico. Não vale. É absurdo. Era tudo. De qualquer forma, não tem nome disponível no mercado, então a gente vai ter que ir com o Aguirre mesmo. E o Aguirre... Comum acordo. Eles acharam uma brecha, né? O pobre do Mar foi corrido. Absurdo. Corrido do Rio Grande. Mas Thiago Nunes já eu achei que foi mais como um acordo, porque eu acho que nem ele tava acreditando mais de tão mal que ele tava indo. Mas o Mar tinha, né, ele tava perdendo como ele queria, ele mesmo disse. O Thiago Nunes foi pra entrevista da própria demissão, né? Isso aí Desejando uma boa noite pra torcida tricolor. O Colorado Thiago Nunes. Meu Deus melhor, do céu. O mundo não peça a vida nos pregando. Cara, eu acho que trazer o Celso Roth seria menos inacreditável do que tá acontecendo. Olha, eu pedi isso em 2016. Sim, mas eu acho que foi o melhor desempenho, não foi? O Roth não foi o melhor desempenho? Olha, cara. Eu acho que foi. Olha, ganhou aqui 3 jogos em 20. Deve ter sido, vamos dizer. Já tá melhor que o Falcão, né? Na porcentagem de aproveitamento. Já. Os times do Sul aqui é lamentável. O Juventude é o melhor deles, hein? E cara, o Inter tem que ter uma revolução, acho que no vestiário, né? Porque eu já não sei mais qual que é o problema do Inter. Se fala muito que é jogador que não quer jogar, que é só mandar e faz panelinha e tal. E eu não acreditava muito nisso, agora já começo a acreditar e... Cara, eu não sei qual é que é o problema do Inter. Mas eu acho que
eu vou ter que torcer para que o Aguirre descubra e resolva para que pelo menos a gente consiga os almejados 45, 46 pontos, que é só o que o pessoal aqui do Sul quer, né? A gente pega 3 times de Série A, os 3 estão buscando só o título dos 46 pontos. Então, eu acho que o Inter vai começar também da mesma forma que o Henrique falou sobre o Grêmio, o Inter tem que começar acertando a defesa. Isso aí é primordial e aquela história, né? Bons ataques ganham jogos, mas boas defesas ganham campeonatos, né? Então, a gente tem que acertar a defesa para começar a se garantir que agora a gente está quase chegando na 10ª rodada e na parte de baixo da tabela, então o campeonato do Inter, por enquanto, é fugir do rebaixamento. E o Inter, há pouquíssimo tempo, tinha uma bola aérea tão forte, né? E agora tem sido um motivo de preocupação constante, assim, para a torcida do Inter. Por que vocês acham? Mudou o tipo de marcação? Mudou alguma coisa, assim, que tem algum motivo para essa queda tão brusca, assim, de qualidade na bola aérea? Principalmente a defensiva, né? A bola aérea defensiva. Eu sei que as peças também pioraram muito, né? O Moledo, né? O Moledo era o principal pilar ali da bola aérea, né? Porque o Moledo ali, ele conseguia, tinha jogo que ele tirava 20 bolas de dentro da área. Era um negócio incrível, assim. É o melhor zagueiro do Inter. E o Cuesta, ele crescia muito de produção com o Moledo, né? Ele tinha muito mais segurança para jogar. E eu acho que os técnicos que passaram não souberam trabalhar de forma eficiente essa questão da bola aérea, né? Que isso aí é treinamento. Isso aí é tu ir pro campo, ensaiar a jogada, ensaiar a formação e treinar. E os times não estão fazendo isso. A seleção brasileira está jogando agora, está fazendo 1-0 no Peru pela Copa América, semifinal da Copa América. E o Brasil nessa Copa América tem feito muitos gols de bola parada, de escanteio, de cobrança de falta. E o Tite é um treinador que ele treina muito a bola aérea. Então isso aí é uma prova de que isso aí é jogada ensaiada, é treinamento, é tu saber que o batedor vai colocar a bola em tal local da área e ali tá o teu atacante se mexendo. Ou tu saber que, de acordo com o ataque adversário, a tua defesa vai ter que se posicionar de tal forma, de forma a facilitar o rebate da bola, né? Para afastar. Mas é que o Inter, o problema do Inter defensivo não é só no miolo da zaga, são as laterais. O Inter sofre muito cruzamento, entendeu? O Inter é um dos times do Brasileirão que mais sofre cruzamento. O jogo contra o Palmeiras foi absurdo, cara, porque o Palmeiras estava com 1 a menos e o Palmeiras conseguia ganhar no 2-1 ali nas duas laterais do Inter e toda hora a bola na área. Toda hora. Então, uma hora tanto bate até que fura, né? Diria o filósofo. E a questão que eu vi no início do trabalho do Aguirre, principalmente naquele jogo contra o Chapecoense, que parecia ser bem promissor, o Inter parece que nos últimos jogos não conseguiu ter isso. O Inter voltou a ser lento, né, na transição pro ataque. E isso é uma coisa que me preocupa. Outra coisa também que prejudica um pouco a zaga é a reformulação na mentalidade que o Aguirre está colocando na saída de bola do Inter, né? O que acontece? Com o Miguel Ramírez, a gente usava muito o goleiro, a gente usava muito os zagueiros para sair, né? A gente até agora, né, tinha vários momentos, né, que o Edenilson vinha entre os dois zagueiros para sair com a bola, ficava muito longe do gol, e agora me parece que essa mudança de mentalidade está travando um pouco a saída de jogo do Inter, né? O Inter não consegue ter uma jogada criada, é muito difícil o Inter criar uma jogada. Quando o Inter consegue alguma coisa ou outra com bola rolando, é por uma individualidade, né? E então tudo isso ele é reflexo ainda do trabalho ruim que foi feito no início da temporada, principalmente pela mentalidade. Eu não digo só pelo trabalho ruim propriamente dito, mas pela mudança de filosofia,
né? E o Inter, a cada 3, 4 meses, tem que se reformar de uma forma abrupta na sua mentalidade, na mentalidade dos jogadores, e é impossível passar ileso com isso, né? É impossível, principalmente quando tu tenta fazer isso com a temporada em andamento. E a gente não pode esquecer ainda que o Inter tem uma Libertadores da América para jogar, umas oitavas de final de Libertadores de América, né? De América. Então, me parece que o Inter podia muito bem apostar nessa competição, né? Eu acho que o Aguirre é um cara que já levou o Inter a uma semifinal de Libertadores, levou o Peñarol a uma final de Libertadores. Aquele time do Peñarol era muito abaixo, né? Perdeu pro Santos, do Neymar. Então, talvez o viés do Inter seja apostar numa competição de mata-mata em que o Aguirre mesmo se mostrou bem eficiente e que, claro, aquela vez em 2015 o Inter perdeu pro Tigres, que em questão de tradição não existe perante o Internacional, mas aquele time do Tigres hoje a gente vê que era muito melhor que o Inter. Só para dar pitaco também, né, o Inter, eu vi o jogo contra o Corinthians agora, né, no sábado, né. Eu entendo que os colorados estão insatisfeitos, né? Realmente as atuações assim são bem longe de encher os olhos, né? Mas o Inter me parece muito mais sólido, pelo menos, do que era com o Mar, né? Então, assim, os jogos estão mais equilibrados, por exemplo, né? Desculpa. Quando perde ou quando vence tem no detalhe, né? O próprio jogo contra o Corinthians, né, a gente não pode esquecer que acho que o Inter nunca venceu em Itaquera, então não era só chegar lá e ganhar, então tava vencendo até os 34 do segundo tempo e aí acabou tomando um gol ali numa bobeada da defesa. Então eu acho que o Inter tá caminhando para um cenário assim de que realmente brigar pelo título acho que não vai, né, talvez nem por Libertadores, e vai ali fazer uma campanha de meio de tabela segura e focar de repente nas Copas, né? Quer dizer, na Copa, né? Na Libertadores. Então, o cenário do Inter hoje me parece muito mais... Cai tirando ele. Não, mas é verdade. Não, nós que nos preparemos aqui. O Vitória tem tudo para aproveitar mais uma passagem por Porto Alegre. Mas, enfim... E também, né, que se dane a Copa do Brasil Sul-Americana agora, né? Agora é foco total em não ser rebaixado. Então, enfim... E só pra não perder o gancho também, a gente não tá se dando muito bem com Vitória, né, então... é o pior adversário possível no momento. É um bom gancho. Que fase dos times, hein? Que fase, hein? Olha... Tá ruim, cara. Eu acho que o Henrique vai ter que fazer um trabalho aí de edição pra excluir alguns episódios nossos, porque a nossa... Como a gente é ingênuo, né? Como a gente acredita no nosso time, e tá ficando vergonhoso pra nós, porque é incrível o decréscimo de esperança, né? Mas eu vou dizer que vocês têm tudo pra viver um sábado de uma desforra absoluta no sábado que vem. Eu realmente tô assim, cara, não, eu tô preparado pro pior, assim. Tu não tá preparado, é isso que eu tô te falando. Eu não tô preparado, eu tô tentando agora, mas tu pode ficar muito pior, então calma, tu não tá preparado. Quem tá preparado sou eu. Tu não. Pior que não vai acontecer. Pior de tudo é que não vai. Tudo isso acontece no Rio Grande do Sul. Cara, se o Inter não ganhar do Grêmio... Não vai perder o Grêmio, não é golear. Se o Inter não ganhar do Grêmio, tipo, cara, tem que fazer uma varredura no elenco ali, porque não tem como. Os caras tremem em Grenal de uma maneira... Vamos começar a tratar o Grenal, então. Alexandre, como tu vê o Grenal hoje? Como tu acha que seria o cenário do jogo, assim? Já que tu tá tão desesperado dizendo que o Inter, né, vai passar por cima, vai massacrar. É que quarta-feira a gente vai ter uma ideia melhor, embora eu acho que a gente vai tomar uma roda ainda histórica do Palmeiras. Cara, eu vejo que o Grêmio vai jogar desesperado, porque vai estar com os mesmos 2 pontos, só que agora em 24 pontos. E... Cara, eu tô em choque. Eu acho que o Grêmio vai tomar Olha, perder. Hoje, pra mim, claramente o Inter é favorito e o Grêmio... Eu não sei o que pensar, porque
não dá nem pra jogar por empate, entendeu? Porque jogar por empate é mais um passo na caminhada a ser rebaixado. Então, o Grêmio vai ter que sair pra vencer o jogo e da forma como tá jogando hoje, qualquer time, cara, qualquer time, que nem eu falei, todo jogo do Grêmio, qualquer time se mostra mais organizado que o Grêmio. E que dirá o Inter, que tem algumas peças de mais qualidade do que os times que vêm enfrentando o Grêmio na arena. Cara, o cenário é devastador. Eu acho que a derrota tá iminente e o desastre, ele tá próximo. Eu não sei, não consigo nem configurar uma... Eu só sei que o Grêmio vai jogar desesperado, desorganizadamente, do jeito que tá, a menos que o Thiago Gomes seja um gênio, e a gente não sabe. Se ele fosse, né, ele já tinha mostrado. Cara, a gente vai perder. A gente vai perder o Grenal. Se não perder o Grenal, é que nem eu falei, tem que demitir todo mundo do elenco do Internacional, porque os caras são os maiores pipoqueiros da história do Inter em clássicos grenais. Quer dizer, eu acho que eles já são. Mas perder esse Grenal, mas esse agora seria uma coisa surreal. E meus amigos colorados, qual é o cenário que eles veem acontecendo no Grenal? Já vamos passar pro Grenal, né? Porque Grenal é Grenal. Cara, eu vejo os dois times mal, um jogo ridículo, de ruim, e o Grêmio achando uma bola. É isso que eu vejo. Como tem acontecido, ó. Daqui a Mas o Grêmio não tem nada, Gui. Como é que o Grêmio vai dominar o Inter como eu fazia nos outros Grenais? Não tem nada, o Grêmio não tem nada. Não tem nada. O Grêmio não tem nada. Daqui a pouco aqui, ó. O Matheus Henrique começa a jogar, como ele sempre faz. A esperança é ele não jogar, Gui. Não é? Exatamente. Se ele não jogar, se ele ficar no banco, a gente tinha que mandar ele pra Tóquio. Esse é o melhor cenário possível. Daí ele lá se valoriza. Nunca mais volta. Já deixa ele na Vila Olímpica lá, fazendo as amizades, carregando a tocha. Deixa lá. Vocês botam aí qualquer guri pela ponta aí, ele corta pro meio e dá um balaço de fora da área, acerta o gol. E é assim, cara. É assim. O Grêmio não vai perder esse Grenal. O cenário é outro, Gui. O cenário é outro. O Grêmio tá com 2 pontos em 21 e efetivou o interino uma semana do Grenal. Olha só. O Inter, anotem. O Inter essa semana enfrenta São Paulo, que não ganhou, e Grêmio, que não ganhou. Depois a gente vai fazer um episódio, que a gente vai fazer um rescaldo de tudo isso, né? O Inter é o cemitério dos mortos-vivos, né? Levanta. O Inter ressuscita defunto a cada semana. E essa semana tem 2. É tudo que o Inter quer. Entendeu? Mas aí ele vai se enterrar, né? Porque vai entrar na zona de rebaixamento. O Inter se enterra há 10 anos, 11 anos. Por que mudaria agora? Então... A história se repete. Entendeu? Esse filme eu já vi, entendeu? Parece que eu assino Netflix e tem direito a ver um filme só. Que é O Cemitério dos Mortos-Vivos. Esse é o nome do filme. Então, não tem. O filme tá em looping. Tá em looping? Não. Trancou o aplicativo. Eu não consigo sair. A minha TV só serve pra aquilo. Eu chego em casa, almoço, janto, tá sempre aquilo. Entendeu? Então, não tem. Entendeu? Se o Inter ganhar o Grenal, dependendo do que acontecer quarta, mas se o Inter ganhar o Grenal, acho que daí é um reverso muito grande pro Grêmio. Porque, realmente, se o Grêmio conseguir prender um Grenal, aí, meu filho, aí quer dizer que a coisa tá preta pro lado da arena. Eu acho que... Bom, talvez o 0x0 seja o mais factível. 0x0... Eu acho que 1x1. 2 gols cagados, um gol cagado pra cada lado e os dois morrem abraçados, ninguém... Um empate ruim pros dois. Eu tô preparado pra ser destroçado, cara. Um pênalti... Calma, Alexandre, também não é assim. A gente... Claro, pode acontecer, eu não descarto também. Mas também o Inter não tá bem como o Grêmio estava em 2015. O Grêmio tinha um jeito de jogar, que todo mundo já falava, né? A gente tinha coisas positivas. Mas eu acho que aquele Inter não tava mal que nem o Grêmio tá hoje, né? Sim. Mas a gente já viu em vários momentos os times chegarem mal e não ser aquele jogo como todo mundo pintava, né? Então vamos ter calma, vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa pra acontecer, tem muito... provavelmente treinador chegando, porque eu não acredito que o Thiago Gomes vai se manter. Já mandei notícia no WhatsApp ali, Henrique. É oficial. O Alexandre
Não, tu acha que eu vou ser o cara que é informado só pelo Zap, então tu me desculpa. Não, Twitter do Grêmio. Aí. Vai no Twitter do Grêmio. Ah, cara, mas calma. Oficializaram! Alexandre. Uma semana, se a gente perder pra Palmeiras, perder pro Inter. Não, vamos deixar passando uma aí, rodada, vamos tomar infelizmente, 2 goleadas e aí eles vão Thiago Gomes, ele ia falar, é brincadeira, tava aqui só, né? Então espera que tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. Tem que fazer um recorte do Alexandre ali. Tem uma fala do Alexandre ali que é recorte. Parece assim um anúncio de um filme daquelas catástrofes naturais, sabe? A tragédia o desastre é iminente e a tragédia está anunciada. Se tu recorta essa fala e bota, sei lá, um meteoro caindo na Terra... Alexandre é um Maia. É o Maia. É impressionante. Cara, mas vocês têm que ver que daqui a pouco, se realmente era o problema de os jogadores quererem derrubar treinador, eles vão voltar a jogar. E aí no Grenal eles vão... Mas vão voltar a jogar em que esquema, Gui? Qual é o esquema do Grêmio voltar a jogar? O Grêmio não tem nada. Eles são bons, Alexandre, não te preocupa. O Grêmio não tem nada. O Grêmio não tem nada. Não tem... Vai jogar onde? Quem vai jogar? Cara, no Grenal é só tu botar o 4-3-3 ali, que eles estão acostumados, eles vão ganhar. GPR. Tá, ô gurizada. Assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, de Eurocopa, de Copa América, e vamos finalizar, porque esse debate aqui a gente sabe que não termina em um dia, não termina em uma semana, esse debate não termina nunca. Então, no próximo PelotaCast, com certeza, né, a gente vai abordar isso tudo e vai destrinchar o Grenal com mais fatos, né? Então vai ser mais fácil pra gente falar. Não sei se eu falo... Vamos pra bolão já, misturando com já que a gente vai falar de semifinais da Euro, né? E semifinais também da Copa América, que tá rolando agora, inclusive. Nosso querido time brasileiro está ganhando pra final. Mas na Euro teremos Itália e Espanha amanhã, terça-feira, no Wembley. E teremos Inglaterra e Dinamarca. E aí é final, montem a final e o campeão. Já. Olha, a gente tá mal de palpite, hein? Normalmente. Mas na Euro não tem problema. Mas aqui, ó. O problema eu já tentei trocar, dizer que o Grêmio ia perder. Aí não deu certo também, então... Não, mas só um pouquinho. Os jogadores, até meu abraço aí pra todos os jogadores que estão na Eurocopa. Eles estão ouvindo o PelotaCast agora e eles estão torcendo para que a gente não diga que eles vão ser campeão. Exatamente. A chance deles. Eles estão transmitindo lá na Dinamarca, tá em rede nacional. Tá som simultânea. Tá com intérprete. Isso. Então, assim, eu peço desculpas aí aos jogadores ingleses. Aí meu abraço aí ao Sterling, que tá nos ouvindo. Tá jogando muito. Eu acho que passa a Inglaterra pela Dinamarca. Esse é o duelo teoricamente mais fácil. Apesar de a Dinamarca, depois de tudo que passou, ser bem legal se eles conseguissem, né, chegar nessa final. Mas eu acho que... Mas também vai ser legal se a Inglaterra chegar no Wembley pra jogar no Wembley na final, né? Vai ser bem marcante. De qualquer forma, a Inglaterra tem mais time, né? A Inglaterra tem mais time. Eu acho que chega. E no outro duelo de Espanha e Itália, eu acho que vai ser um jogo bem parelho, né? Tem tudo para ser parelho. E, cara, eu acho que nesse duelo, dessa vez, vai passar a Itália. E de campeão daí, né, entre Inglaterra e Itália, um super clássico mundial, eu acho que a Inglaterra pipoca na final e vai Itália campeão. É um belo roteiro. Vai lá, pode vai lá. Não, eu acho que, inclusive, a Inglaterra já vai cair agora. A Inglaterra vai repetir 96, que vai perder em casa, claro, na época foi para a Alemanha, mas eu acho que a Inglaterra vai inglaterrear de novo, né? Se é que posso verbalizar isso, né? Mas a Inglaterra cai, Dinamarca e Itália final, e a Itália, né, finalmente, depois de ter ficado fora de uma Copa do Mundo, que é algo terrível pro tamanho de uma seleção que nem a Itália, vai voltar à redenção, Itália campeã europeia.
Eu acabei apostando na Itália ali no último, né? Quando falaram ali que o De Bruyne podia não jogar e tal, né? Ainda bem que eu tirei da Bélgica, mas eu vou mudar meu palpite aqui, então, já aproveitando. Eu acho que Itália e Espanha, pra mim, do que eu vi da Eurocopa, a Itália seria uma grande surpresa pra mim se a Itália caísse pra Espanha. Pra mim, me parece um time muito mais sólido do que o time espanhol. Então, eu acho que a Itália vai pra final. E a Itália na final é uma camisa, né? Do outro lado, que nem vocês falaram, né? Seria muito legal a Dinamarca, mas também seria muito legal a Inglaterra, né? E eu acho que, cara, não se ganha da Alemanha da forma como a Inglaterra ganhou depois de tanto tempo. É algo que eles estavam esperando há muito tempo, né? Tem até, acho que é o Gary Lineker que fala que a Alemanha não é, como é que é? Até agora perdi o que era a frase, mas não joga, só ganha, uma coisa assim. Algo, tipo, então eles tinham os alemães engasgados há muito tempo, né? E venceram por 2-0 com autoridade. Eu acho que a Inglaterra passa pela Dinamarca e eu acho que a Inglaterra vai se consagrar em Wembley e vai ganhar pela primeira vez a Eurocopa. Inglaterra e Itália, vai ser uma baita final, eu acho que da Inglaterra. Tá sem sonho. Ficou no mudo. Problemas técnicos. Eu acho que a final é essa aí. Inglaterra e Itália. Por mais que eu goste do futebol que a Espanha joga, no estilo do espanhol, assim, eu gosto. Mas eu acho que também pelo fator casa, e é tão bom a gente falar também que é do fator casa, porque agora tem torcida e é demais ver a torcida da Inglaterra, né? Mas eu acho que eles vão chegar na final. E a Itália do outro lado chega também, e eu acho que a Itália vai acabar sendo campeã, porque pegando toda a campanha, assim, eu acho que foi o time mais consistente até agora, o time que apresentou o melhor futebol, mais objetivo, mais efetivo, e qualquer um dos times eu acho que vai ser uma grata surpresa, assim, vai ser merecido, mas eu acho que a Itália vai firme aí pra levantar esse caneco, que vai ser uma pena, porque final em Wembley, né, é o sonho dos ingleses, mas eu acho que ainda não vai ser dessa vez. Vai lá. Não, eu não acharia uma pena. Acharia muito engraçado, porque ver a Inglaterra e a Argentina se é sempre engraçado pro futebol. Eu sou site, talvez. Gravou a final de Inglaterra e Itália, é isso? A Itália não ganha uma Eurocopa desde 68, tá? Também ganhou uma só desde 68. E aí só pra eu não perder aquilo, não ficar uma várzea, né? E só dizer a frase do Lineker, né? Pra entender o significado do que foi a vitória contra a Alemanha, ele falava assim. Nossa, futebol... só te interrompendo antes da tua frase, que estão operando o Brasil. Pênalti claro no pombo. Desculpa, Alexandre. Mas eu tive se tem o VAR, vai dar. Eu, como brasileiro, não aguento mais ser roubado. O futebol é um esporte jogado por 11 contra 11 e no qual a Alemanha sempre vence. Era essa a frase, né? De tanto que eles apanharam da Alemanha aí ao longo da história. E Copa América? Teremos Brasil e Argentina na final? Seria essa a salvação da Copa América? Exato. Salvação. Brasil e Argentina na final, Brasil campeão. No Maraca? É bonito. Eu acho que a Argentina cai amanhã. Eu acho que a Argentina cai amanhã. Isso é bem a cara da Argentina também. A gente tem que levar por esse lado. Não, mas eu acho que, pelo menos, pra ter um jogo que preste nessa Copa América, Brasil e Argentina, e pelo amor de Deus, depois eles fiquem mais 10 anos sem fazer Copa América. Assim, a Copa América não aguenta mais, cara. Tem mais Copa América que Gauchão, perdeu a graça. Então, não tem. Mas acho que Brasil e Argentina, e espero que o Brasil não me apronte, né? Não me apronte no Maracanã, porque... E é mais uma chance pro Messi, né? É verdade. Talvez a derradeira, né? Se bem que também ficaria marcado se ele ganhasse a Copa América mais invalidada da história, talvez, né? Mas, pelo menos para tirar esse estigma dele aí, talvez seria interessante. Mas
Diga. Só pra comentar que a gente tá, né, claro, fazendo pelota aqui, né, com toda atenção, mas vendo aqui, volta e meia ali, os flashes do jogo do Brasil, cara, que futebolzinho mequetrefe, cara. Medíocre. Que futebolzinho medíocre, que futebolzinho assim que tu sabe que vai pegar uma seleção europeia, a primeira seleção europeia na Copa do Mundo, com esse futebolzinho aí tu cai... Pegar a Dinamarca. Não tem. Pega qualquer coisa. Pega a Eslovênia. Cara, que futebolzinho medíocre. Tá tomando uma roda do Peru no segundo tempo. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus, cara. Mas não tá passando o Peru, né? Tá passando o Brasil. Tá, né? Mas... né? Não, só pra confirmar. Tá passando o Brasil, então. Vamos Eu fiquei com agora... medo, né? Essa eu fiquei com medo. Não, eu fiquei ali... Essa eu fiquei esperando. Qual que será o resultado de Palmeiras e Grêmio, quarta-feira, às 7 horas? 4x0 Palmeiras. Assim, eu quero sucinto, sem maiores comentários, eu quero só o resultado. 2x0 pro Palmeiras. 2x1 Palmeiras. 3x0 Palmeiras. Inter e São Paulo, 9h30 da noite, em Beira-Rio. 1x0 Inter. 1x1. 2x2. Não acompanho o Guilherme. Grêmio e Internacional, domingo. Aliás, sábado, né? Sábado, que horas? 16h30. 16h30. Bom horário, hein? Bom horário pra tomar um garrafão de vinho. Ainda bem que é sábado. Domingo eu vou estar em coma. Exatamente, é por isso. Ainda bem que é sábado, porque, olha, Vai vai ser faltar forte. trago nessa cidade, hein? Vai ser forte. Vai precisar. E o resultado vai ser quanto? 0x0. 1x0 Grêmio. 3x1 Inter. Difícil. Eu tô com medo de me comprometer aqui, mas 2x1 Grêmio. A esperança é a última que morre. E ela é imortal. Né? Mas, com essa eu me despeço. Agradecer a vocês mais uma vez, gurizada. Valeu a parceria, valeu a todo mundo que tá acompanhando até agora. Valeu quem tá deprê, mas mesmo assim tá nos acompanhando, que deve ser quase todo mundo. Quem quer dar risada também, é bem-vindo. Inclusive pode comentar aí, pode curtir, pode compartilhar com os amigos, que vai nos ajudar bastante. E semana que vem a gente tá de volta, né? Depois do nosso querido Clássico Grenal, pra ver se vai ter alguém, né, que vai dar algum sorriso, alguma risada, ou se vai estar todo mundo aqui de cara fechada com mais um Grenal de bosta, digamos assim. Tá, gurizada, valeu, boa noite, tamo junto, até a próxima. Eu